Olá, bom dia. E como está sendo a sua madrugada? Trabalhando ou perdeu o sono? Te convido a acompanhar a última edição do Jornal da Hora desta terça-feira. Começo falando de uma juíza do Rio Grande do Sul que foi demitida após emitir decisões idênticas em mais de 2.000 processos. Ela copiava a mesma decisão para aumentar a produtividade. A magistrada foi demitida após usar decisões idênticas em mais de 2.000 processos, de acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. A investigação mostra que a juíza Angélica Chamon Layon, de 39 anos, copiava as decisões em casos cíveis, a fim de aumentar sua produtividade, na comarca de Cachoeirinha do Sul, onde atuava como juíza. A magistrada deu início à carreira em Pernambuco, onde foi juíza por quase 6 anos. Após ser aprovada em um concurso no Rio Grande do Sul, ela se mudou para o estado. Empossada desde 2022, Angélica foi nomeada a uma vara cível que estava há anos sem juiz titular e foi afastada em setembro de 2023 devido à apuração disciplinar, um processo administrativo para investigar e apurar responsabilidades de servidores por infrações funcionais. Após um ano no cargo e denúncias de despachos em massa, ela foi demitida quando ainda estava em estágio probatório, período inicial na carreira de um servidor público. A medida foi tomada pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no mês de fevereiro, sendo confirmada em maio e assinada no dia 3 desse mês pelo desembargador Alberto Delgado Neto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os advogados Nilson de Oliveira Rodrigues Filho e Pedro Henrique Ferreira Leite, representantes da juíza, contestaram a penalidade, considerando desproporcional e alegaram que ela estava buscando corrigir falhas operacionais para promover melhorias administrativas ao reordenar o fluxo processual. Os advogados também protocolaram um pedido de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça após as possibilidades de recurso dentro do processo se esgotarem. O processo administrativo disciplinar apontou que a juíza desarquivou processos já julgados para despachar sentenças idênticas e, com isso, computar novos julgamentos. E no período de férias aumenta o risco de acidentes domésticos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram 5.000 chamadas só por causa de quedas. Teve também queimaduras e até uma criança que engoliu um prego. E quem traz as informações é o Anderson Nascimento. O início do recesso das férias escolares de julho provocou um alerta da Secretaria Municipal de Saúde. Com crianças e adultos passando um tempo maior em casa, o risco de ocorrer algum tipo de acidente doméstico aumenta. Segundo números da SMS, em 2024, neste mesmo período, os hospitais municipais da cidade do Rio de Janeiro realizaram mais de 5.200 atendimentos motivados por queda, 1.080 por ingestão de corpos estranhos e 92 por queimaduras. Os dados mostram que a principal causa de acidente doméstico entre crianças e adolescentes de 3 a 13 anos, nos períodos das férias de julho, é por líquido superaquecidos, principalmente com água e álcool. Especialistas afirmam que é preciso observar com atenção todos os ambientes em que as crianças ficam. Alguns cuidados são necessários para evitar acidentes, como proteger a fiação elétrica, protetores de tomada e manter as crianças longe da cozinha. Fora de casa, caso ocorra alguma queda, é importante observar se a criança apresentou vômito, sonolência ou convulsão. Nesses casos, é importante procurar uma unidade de urgência e emergência. No início da Idade do Bronze, um pedaço de pão foi enterrado embaixo de uma casa antiga, onde hoje fica a Turquia. 5 anos depois, arqueólogos desenterraram o alimento e ajudaram uma padaria local a recriar a receita. Este pedaço de pão tem 5.000 anos de idade. Ele foi descoberto enterrado embaixo de uma casa antiga na Turquia em setembro do ano passado. Os arqueólogos estimam que seja do ano 3300 a.C. aproximadamente. Um dos fatores mais importantes para a boa conservação é que o pão foi enterrado logo abaixo do limite da estrutura e coberto. Então, de alguma forma, ele já estava selado. E o fato do pão ter sido enterrado depois de assado também é uma das principais razões para ele ter mantido a forma até hoje. O pão foi encontrado em uma escavação em Kuluoba, perto da cidade de Eskişehir.
Com a falta de evidências escritas, o mistério aponta para uma civilização anatólia e seus costumes, como enterrar as casas antes de se mudar para outro local ou construir novas moradias sobre estruturas mais antigas, formando montes. O fato de um pedaço ter sido tirado antes de o pão ser enterrado quando a casa foi construída leva os arqueólogos a pensarem que é parte de um ritual de abundância. Podemos dizer que este é o primeiro e mais antigo pão encontrado que tenha sido moldado, fermentado e assado. Inclusive, um pedaço já foi consumido, pois ele foi partido. A descoberta emocionou os arqueólogos e as autoridades da cidade. Acho que isso é também uma responsabilidade histórica. Temos o dever de contar a história desse presente, desse patrimônio, abraçá-lo e mantê-lo para o futuro. Por isso surgiu a ideia de produzir esse pão. Dissemos, vamos escutar essa voz, a voz da terra e do pão. As análises mostraram que o pão foi feito com sementes de lentilha e farinha de farro, uma variação antiga do trigo substituída agora por trigo cavilca. Então as padarias da cidade colocaram as mãos à obra. Os primeiros pães feitos em Culuoba foram vendidos em unidades de 300 gramas por pouco mais de $1. Cerca de R$5 cada um, e se esgotaram em poucas horas. Um dos objetivos das autoridades é incentivar o cultivo do trigo cavilca, uma espécie resistente contra pragas e secas no momento em que a região enfrenta uma crise hídrica. A prefeitura acredita que, de alguma forma, nossos ancestrais estão tentando ensinar uma lição. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Agradeço a sua companhia e a próxima edição do Jornal é às 9 horas da manhã. Tenha uma excelente terça-feira. Até mais. Tchau!